Fala galera, breve comentário aqui sobre a obra A Heresia em Seu Mundo, que eu tenho aqui. Essa edição que eu tenho de 1993, é um livro que eu li há muito tempo. Só que ela está disponível para ser adquirida na Amazon, tá? Por R$ 57,00. Recomendo que você adquire, óbvio, a edição mais recente, até porque ela tem quase 100 páginas a mais que essa edição que eu tenho aqui, provavelmente por ampliação de estudo, né? Realizado aí pelo João Bernardino Gonzaga. Por que eu estou falando sobre esse livro? Ele é mencionado de forma corriqueira em debates ou então em vídeos de católicos, inclusive, principalmente, sobre a Inquisição. Hoje não se fala muito em Inquisição, porque, a meu ver, a Inquisição, o debate da Inquisição passa também por um debate do evangelicalismo moderno. Houve uma transmutação. Então a Inquisição ela não é muito debatida hoje em dia por influência, ou então talvez por reflexo dos absurdos que são vistos, né, dentro do evangelicalismo. A tal ponto de você observar em alguns podcasts a justificativa pela Inquisição enquanto algo bom. Por que esse livro é mencionado? Ele trata de especificar que a heresia, enquanto método, e era um método, ela fazia às vezes de substituição do poder não só eclesiástico, mas também do poder político. Portanto, a heresia era vista na Idade Média enquanto uma substituição política. Ele menciona aqui na página 110 a obra Heresias e Sociedade do Jacques Le Goff. Ele fala que para os homens desse tempo a existência no seio do corpo social de uma minoria dissidente, que seriam os hereges, da heresia, provoca uma reação profunda, quase visceral, de intolerância. E aqui ele continua, mencionando, entre aspas, né, um dos estudos dentro, porque essa obra, Heresias e Sociedade, são vários estudos dentro da obra de vários autores diversos. O Jacques Le Goff foi o organizador dessa obra. Então ele fala que a eliminação, a violência, era sim uma prática corrente. Tratava-se de crenças exóticas, fantasiosas, improvisadas sem qualquer base cultural séria. Algumas imorais, outras anárquicas, violentas e perigosas para o bom e equilibrado desenvolvimento social. Pedro Valdo, de quem falamos acima, era um homem analfabeto que certo dia, dizendo-se presa da súbita inspiração, ou seja, inspirado, né, divinamente inspirado, pôs-se a pregar em desacordo com a igreja. Seus numerosos seguidores, homens e mulheres, reuniam-se em bandos, em total promiscuidade. Portanto, havia a ideia também da imoralidade sexual, procurando aliciar novos adeptos. Lembrando que a imoralidade sexual ficou no imaginário também das bruxas, né? Ou seja, você vincular a imoralidade à bruxaria era quase que uma vinculação automática. Na página 113 ele fala que, ao inverso, era inconcebível em séculos passados falar-se em liberdade religiosa, mas por toda parte se exigia da inteira população uma crença única, oficial. Cada estado possuía a sua religião. O príncipe impunha a própria fé a todos os súditos e era inimaginável que pudesse haver discordâncias. Portanto, a ideia da própria reforma protestante é uma ideia política e não somente religiosa. O livro não parte para essa ideia especificamente nesse trecho, mas outros livros que utilizam o João Bernardino como fonte partem dessa ideia. No caso da Inquisição, enquanto tribunal, quem a exigiu e impôs antes da igreja foram os governantes e o povo, que viam nos hereges rebeldes perigosos e perturbadores. A história mostra que muitas vezes, e aqui vai a parte, a gente começa a entrar naquilo que é discutido e debatido muito em podcast e é afirmado por católicos. A história mostra que muitas vezes os populares se antecipavam às autoridades e se encarregavam de puni-los, levando-os à fogueira. Montesquieu descreve essa cena ocorrida na França. Um judeu, acusado de ter blasfemado contra a Santa Virgem, foi condenado a ser degolado. Cavaleiros mascarados, faca à mão, subiram ao cadafalso, de onde expulsaram o executor, para vingarem eles próprios a honra da Santa Virgem. Então o sujeito lá, para ser exterminado, foi antes exterminado pelos cavaleiros mascarados. A Inquisição, ele continua, portanto, não foi algo artificial, que a igreja tenha impingido ao povo, mas produto de uma necessidade natural, que todos sentiam, e o seu severo modo de atuar foi condizente com o estilo da época. Somente muito mais tarde presentes outras concepções e outros costumes, é que ela veio a ser criticada como atentatória às liberdades individuais. Então a ideia de liberdade individual, provavelmente também discussão de direitos fundamentais e humanos, não era, obviamente,
sequer algo imaginável na Idade Média. Ao tempo que nasceu e atuou, a opinião pública a aceitou como medida correta e necessária, como proteção social contra dissidentes, que eram encarados como malfeitores, ou seja, baderneiros. Apoiaram-na, em completa harmonia, a gente comum, governantes sábios e santos, enfim, os homens mais eminentes, tanto seculares como eclesiásticos. Então a Inquisição não era, segundo João Bernardino Gonzaga, a Inquisição não era uma imposição da Igreja que vinha de cima para baixo. Vinha de cima, quer dizer, que vinha de cima para baixo no sentido eclesiástico. Não era. Era também uma imposição política, de Estado, política de Estado. E aqui a afirmação sobre os hereges: somos naturalmente levados a apiedar-nos dos hereges, por representarem uma parte fraca, que estava sendo maltratada. Sucede, porém, que se eles porventura assumissem o poder, e aqui a gente fala de política de Estado, passassem a dominar e adquirissem força para tanto, seguramente dariam aos católicos o mesmo tratamento que lhe estaria sendo por eles dispensado. Em outras palavras, também os hereges não acatariam o princípio da liberdade religiosa. Tá? E aqui ele menciona sobre a acusação de que a igreja medieval foi repressora, mas na verdade a opressão era inerente à sociedade. Simplesmente não havia ideia de liberdade. Por fim, nessa reflexão que ele faz sobre os hereges, ele faz o seguinte questionamento: por que a igreja mudou de posição em meados do século XII? Podemos compreendê-lo se tivermos em conta a evolução ocorrida no pensamento de Santo Agostinho, quando se teve de defrontar com os maniqueus e os donatistas. Sem ser causa determinante dessa mudança, ocorrida 7 séculos mais tarde, esta evolução ajuda-nos a responder à questão. Ele vinha tentando atrair os adversários a debaterem suas divergências em clima sereno, na honesta procura da verdade, isso ele falando sobre o Agostinho, buscando a pacificação, mas percebe que está sendo ingênuo, porque Donato se mostra impermeável aos argumentos, escapa ao diálogo franco e aberto, e em vez disso, o seu real interesse é perseverar à frente do movimento rebelde e fazê-lo crescer. Na verdade, quando a gente começa a ler obras como essa, e quando a gente percebe por que obras como essa é muito mencionado por católicos, na verdade é para tentar justificar a ideia política, né, da Inquisição. Óbvio que essa justificação não existe, porque era, sim, meio de conduta e meio de condução social, só que a gente precisa tomar cuidado, né? A meu ver, aqui existe uma tentativa do autor em tentar apaziguar a Inquisição, não apenas enquanto meio de supressão política, mas também de supressão religiosa. Tá? E aí, quando a gente parte para a ideia da supressão religiosa, a gente descamba para as ideias também das reformas, que eram sim vistas enquanto movimentos heréticos. Tá? A questão é que a reforma foi abraçada por estados, e uma vez abraçada por estados e tão inseridas no contexto político e social, a igreja não teve força, tendo em vista a campanha estatal de Estado contra Estado. Né? Os estados do norte, eminentemente os nórdicos, Inglaterra, passaram então a corroborar a ideia da reforma, ainda que assumindo enquanto ideia de heresia, pelos católicos, obviamente, para então fazer a separação de Estado e a separação de poderes. Né? Aí a gente tem a discussão do poder do norte da Europa e do sul da Europa, o sul da Europa vinculado à Igreja Católica e o norte, então, atrelado à Reforma Protestante, à exceção da Suíça. Né? Então, são alguns dos argumentos aqui trazidos pelo João Bernardino Gonzaga. É um livro que eu recomendo, sim, até mesmo para você ter ideia aí. O que é falado em nome da Inquisição, e por que é falado. E por que é falado também sobre a Inquisição enquanto apaziguadora dos problemas da sociedade. Lembrando que eu tenho para mim que o João ele sabe sim que a religião ela foi adestrada, o catolicismo foi adestrado. Só que ele não expressa isso de forma clara. Talvez ele faça isso na nova edição, né? Talvez. Mas nesse livro aqui ele não faz isso. Tranquilo? Fico por aqui, grande abraço a todos, tudo de bom.